Para áreas temáticas. Exatamente, muito obrigado. O projeto Bovine tem 4 áreas temáticas, estava a referir isso, provavelmente já as conhecem. Saúde e bem-estar, saúde animal e bem-estar, eficiência produtiva e qualidade da carne, resiliência socioeconómica e sustentabilidade ambiental. Portanto, este webinar está na área da eficiência produtiva, associado a um tópico que tem a ver com a executividade efetiva de vinhos de carne, ou seja, nós chamamos a isto de monitorização e análise da eficiência reprodutiva no efetivo de vinhos de carne. Eu vou pedir-vos para manterem os microfones desligados e depois, quando houver questões, colocar na tal caixa que escrevemos e vemos aqui do lado direito. Um agradecimento especial aos 3 oradores que convidámos para esta jornada e vou passar a apresentá-los. Portanto, vamos ter 3 oradores, conforme o programa que terão visto. O engenheiro Manuel Silveira, que é agrónomo, é produtor de bovinos na Ilha do Pico e eu já não sei há quantos anos, mas por mais de 20 com certeza, que dedica-se à questão informática e à produção de ferramentas informáticas para a gestão técnica de efetivos de produção animal, não só bovinos. O João Diogo Ferreira é médico veterinário, produtor de bovinos da raça Aberdeen Angus. Eu aqui gostava de referir que a Agri-Angus, nos últimos anos, tem-se registado como sendo uma unidade de referência no setor de bovinos de carne. Tem sido realmente uma aposta grande do João e de todas as pessoas que trabalham com ele na inovação, e isto tem levado a algumas distinções, como, por exemplo, ter sido vencedor de uma menção honrosa do Prémio Nacional de Agricultura 2021 na classe da Agricultura Digital. E, por último, vamos ter o engenheiro Paulo Lobo Santos, zootécnico também, pela UTAD, com experiência vária na área da produção de alimentos compostos, nutrição animal e na análise de dados, e, recentemente, consultor em produção animal nesta área, precisamente, de gestão e análise de dados. Se depois acharem necessário corrigir em algum ponto que eu me tenha esquecido ou que me tenha enganado, estejam à vontade. Como é que esta sessão vai funcionar? Vamos ter primeiro uma apresentação pelo engenheiro Manuel Silveira, depois o João Diogo, o Dr. João Diogo, terá a palavra e a seguir o engenheiro Paulo Lobo fará a sua apresentação. Eu vou pedir-vos para, na segunda conversa do João Diogo, poderemos, porque a ideia aí do João Diogo não vai fazer nenhuma apresentação em PowerPoint, vai ser uma conversa aberta sobre o tema, cerca de 10 minutos ou pouco mais. Se tiverem alguma questão a colocar, depois podem colocar na altura e estabelecermos aqui algum diálogo com o João, no sentido de percebermos alguma coisa sobre a sua experiência e sobre a intenção e o porquê dele ter inovado com esta questão da análise de dados. Nesse sentido, em relação ao primeiro orador, Manuel Silveira, e ao último, depois com certeza se houver questões também as podem colocar, mas eu ia guardar essas para o final, ou seja, vamos ter 15 minutos, 10 minutos mais 15, para isto durar cerca de 45, 50 minutos e não muito mais que isso. Não tenho muito mais a dizer. Um agradecimento especial e último ao nosso colega do Projeto Bovine, José Pedro da Costa Cardoso de Lemos, que é o anfitrião desta coisa que estamos a navegar digitalmente. Muito obrigado. Não sei se quer deixar alguma palavra. Tem o microfone desligado? Só dar as boas-vindas a todos, que aproveitem e que, se Deus quiser, no final desta reunião, divulguem para que na próxima sejamos ainda mais. Penso que já temos um quórum bastante satisfatório, mas será sempre melhor ter mais gente e, portanto, se entenderem que vale a pena, isto, o boca a boca, é um excelente método de divulgação. Exatamente. Destas e de outras atividades. Portanto, muito obrigado a todos. Certo, muito obrigado. Informação adicional, este webinar está a ser gravado e depois vai estar disponível e podemos depois, naturalmente, facultar o link onde estará disponível para quem não teve a oportunidade de assistir. Nesse sentido, passo a palavra já ao Manuel Silveira
não demoro mais tempo e podes começar. Ora, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a organização do webinar, especialmente ao Zé Paes o convite. Embora, tal como o Zé falou, eu há 20 anos que trabalho nisto de software e represento uma empresa que vende software, eu queria dedicar esta minha apresentação mais à importância de recolha de dados e aos cuidados que se deve ter com a recolha de dados, do que propriamente fazer aqui uma apresentação de um produto comercial. Deixa-me tentar partilhar aqui o meu computador. Espero que estejam a ver a minha apresentação. Sim. Ok. Pois o tema aqui era a importância dos dados como uma ferramenta numa exploração pecuária. Só a título de apresentação, embora o Zé já tenha dito, eu sou sócio fundador da Vorobit, que é uma empresa que foi fundada em 2006, portanto já tem 16 anos de experiência no setor pecuário. Desenvolvemos soluções informáticas e dedicamos sobretudo à parte da pecuária. Eu gosto sempre de dizer que em termos de recursos humanos, e acho que essa é uma das razões porque a Vorobit hoje em dia está onde está, é que nós temos, para além de informáticos, temos agrónomos e zootécnicos que fazem a ponte entre os informáticos e os nossos clientes, e acho que isso é essencial. E sobretudo trabalhamos junto com os nossos clientes para ir desenvolvendo as soluções dia a dia, de acordo com as necessidades e não só de acordo com aquilo que a gente idealiza. Só assim de uma forma muito rápida, as nossas plataformas principais, que é o GenPro para gestão de livros genealógicos, o Exploração, que é o nosso software de gestão de efetivos, a plataforma de inseminações artificiais, depois mais recentemente temos o RCamp, que é uma ferramenta Android para recolher dados no campo, e nos últimos 2 anos estamos também envolvidos na coordenação e desenvolvimento do novo Bovinfor, que é o software informático da ANAB para a questão do registro nos bovinos leiteiros em Portugal. Esta história dos registros, o que é que são as principais questões que nós precisamos de responder numa exploração pecuária no dia-a-dia, assim de uma forma muito resumida e muito naif? Nós precisamos de gerir o dia-a-dia, portanto com decisões tomadas de forma, com base em dados coerentes, mas para a gestão corrente da exploração. Precisamos de selecionar os melhores animais para ser os futuros reprodutores e precisamos de refugar os piores. E, portanto, estes dois chavões, se nós tivermos sucesso nesta decisão de selecionar os melhores para futuros reprodutores e refugar os piores, os nossos indicadores da exploração vão melhorar de certeza. A questão é que precisamos de dados para isto. Para tomar decisões precisamos de dados, porque senão estamos só em cima do empirismo. A história de que a minha vaca pare todos os anos já não é suficiente, quer dizer, o facto de ela parir todos os anos, se um ano parir em janeiro, no outro em março, no outro em junho, quando acabar uma carreira produtiva, em vez de ter 10 partes como devia, pode ter só 8 ou 7. E eu intuitivamente posso achar que ela pariu todos os anos. E portanto preciso de registros para tomar decisões. Esses registros, eu resumi-os aqui de uma forma mais ou menos simples, quer dizer, temos as genealogias, com animal pai e mãe, temos dados fenotípicos, dados produtivos, mas hoje em dia começamos a juntar dados económicos, dados ambientais, e a ideia é juntar esta informação toda. Eu encontrei este esquema na internet e achei muita piada, porque hoje em dia nós falamos muito em dados, e às vezes não temos a noção da quantidade de dados que estamos a registar. Nós, durante este webinar, os nossos telefones estão constantemente a registar coisas, e quando acabar, fica escrito que nós estivemos aqui durante esta hora. Como é que se interpreta este dado? Esta seta vermelha cá em cima era tudo o que a civilização humana tinha arquivado até 2003. E se repararmos de 13 a 15, que ainda passam um bom bloco de anos, é aquele bocadinho lá de cima do gráfico, e depois até cá abaixo ao fim da folha é de 15 a 18, portanto são só 3 anos. E eu não sei se fosse até o dia de hoje onde é que este gráfico já ia parar. Portanto, a quantidade de dados que nós estamos a arquivar
é absurda, e a ideia agora é conseguir transformar estes dados em informação para poder nos ajudar a tomar decisões no dia-a-dia. E a pecuária também está neste barco. A gente fala, estes dados, toda a gente se recorda da questão dos telemóveis, mas a questão é que mesmo no setor pecuário também estamos neste universo de recolha. Claro que há algumas especificidades do setor, quer dizer, tipicamente tem pouca organização na sua recolha de dados. Quem já teve a recolher dados manualmente numa manga sabe que há dificuldades no campo, muitas vezes há o temperamento dos animais, há as condições meteorológicas, a própria formação dos produtores, a disponibilidade da internet, que hoje em dia há muita coisa muitos destes dados vão assentar em plataformas web e, portanto, disponibilidade de internet nos locais. Agora cabe à imaginação de cada um e contornando estas situações. Quando se fala em Big Data e na pecuária, a primeira coisa que nos lembramos são dos robôs de ordenha, acho que é mais ou menos óbvio, quer dizer, são máquinas que estão a recolher milhares de informações sobre cada animal a todo momento, quando eles lá vão, taxas, fluxos, velocidades, produções, todas essas coisas. Mesmo entrando na parte mais da pecuária, da parte da carne, temos a questão dos medidores de alimentação, como é o caso dos medidores que são usados nos currais para medir quantidades de alimento. Portanto, temos equipamentos a recolher informação. Depois temos a questão dos sensores. Hoje em dia existem N sensores. Existem sensores ligados aos animais para registrar movimento, para registrar ruminação, estado de saúde, cios, localização. Temos agora a questão das cercas virtuais, está muito na moda, para monitorizar onde é que os animais andam. Mas depois podemos juntar aqui sensores de temperatura, de umidade. Sensores é uma palavra de ordem, quando vamos a qualquer evento tecnológico de pecuária, a quantidade de sensores é brutal e cada sensor destes está a despejar informação. E claro que não nos podemos esquecer da recolha de dados manual, nem que seja o produtor que está no meio dos animais e vê uma vaca em cio e registra, ou vê uma vaca coxa e registra, ou vê um parto e registra. Portanto, há muita informação que também ainda continua e é essencial que continue a ser registada pelo próprio humano. A ideia agora é pegar nesta informação toda, processá-la, mandá-la para um servidor e devolvê-la sob a forma de informação para o dia-a-dia. Pegar nestes dados em bruto e processá-los. E o desafio é integrar esta informação toda em programas que o produtor possa tirar partido deles. Alguns cuidados que se deve ter na recolha destes dados. A questão do rigor. Quem já ouviu apresentações minhas já brinca, porque eu ponho sempre nos meus slides este chavão do não sabe, não inventa. Para quem vai analisar os dados, é preferível uma falha do que um dado inventado. Se eu tiver uma falha, eu tenho os algoritmos que estão preparados para ignorar aquele elemento. Se eu tiver um dado inventado ao fim de N anos, eu fico com um banco de dados conspurcado e eu já não sei o que é que vou acreditar. Eu já não sei distinguir entre o que é real e o que é inventado. E, portanto, se eu não sei, não ponho nada. Essa é uma regra que muitas vezes escapa. Se eu não pesei o bicho ao nascimento, 3 dias depois não olho para ele e digo, tinha 35 quilos. Não sei, não ponho, fica em branco. Porque estou a estragar o trabalho que foi feito cuidadosamente das outras vezes, quando sabia. Outra questão importante relativamente à recolha de dados, eu costumo organizar este processo de recolha de dados em 4 passos, que é o quem, que é qual é o animal, a questão da identificação animal, por mais que a gente bata, podem-me dizer, mas a identificação animal está mais que ultrapassado. Não está. Se eu vos contar a quantidade de casos que me passam pelas mãos diariamente, de dados que vão para o lixo por erros de identificação, é triste, no mínimo. Dados que são recolhidos com terminações de CIA e quando chegamos ao fim, afinal havia 2 animais com a mesma terminação, dados que são recolhidos com nomes e a gente chega à conclusão que há mais que um nome igual, N coisas. Dados que passam por folhas Excel e perdem os zeros à esquerda e, entretanto, já não se sabe qual é o animal. E, portanto, a identificação animal nunca é demais bater na tecla que é preciso ter cuidado. A identificação eletrónica veio ajudar, mas não faz tudo sozinha.
para mim é uma facada no coração quando vejo alguém ler com um leitor de chips e depois ditar 15 dígitos para alguém escrever num papel. A probabilidade de se enganar nesse processo é enorme e, portanto, a identificação animal continua a ser importante. Depois a questão da data. A data do que é que estamos a registar é essencial e é essencial conjugar esta data com outras datas importantes. Se eu estou a pesar, eu tenho que saber a data de nascimento para saber que idade que o animal tem naquele dia. Se eu estou a medir uma produção leiteira, eu tenho que saber a data de parto para saber em que fase é que toda a lactação. Se eu estou... N coisas. As datas são essenciais, um registro sem uma data não serve para nada e eu preciso de conjugá-la com o resto da vida daquele animal. Depois o onde. O onde, basicamente, é para conseguir saber os coabitantes. Se eu estou a trabalhar numa exploração privada, o onde não é muito importante, são os meus animais. Se eu estou a trabalhar numa associação ou num ambiente multicriador, eu preciso saber aquele registro foi colhido onde. Onde é que o animal estava naquela data, que é para saber com quem é que ele está. E só depois de eu ter o quem, o quando e o onde, é que eu tenho o quê? É que eu tenho o peso, a produção, a quantidade de leite, a quantidade de lã, o que quer que seja que eu estou a medir naquele momento. Eu tinha aqui só este slide por causa da questão da identificação eletrónica, rebater a questão de que a tecnologia ajuda, mas não faz tudo sozinha e às vezes é preciso as pessoas pensarem um bocadinho e porem de facto a tecnologia a trabalhar para si e não meterem aqui um humano pelo meio com a probabilidade de erro que pode acontecer. E como eu dizia no princípio, o desafio é transformar estes dados em informação. Eu tirei esta definição, alguns da Wikipédia. Informação são dados tratados. É o resultado do processamento destes dados e que nos permitam tomar decisões no dia-a-dia. E esse tratamento pode ser das mais variadas maneiras, pode ser de relatórios, pode ser de indicadores, das mais variadas coisas. Os indicadores são muito bonitos, e é muito giro dizer que tive 80% de fertilidade, mas para mim, no dia-a-dia, na gestão da exploração, dizem muito pouco. Porque o que me interessa, de facto, é, se eu tive 80% de fertilidade, é saber quais são as tais 20 que não pariram, para poder perceber o que é que se passa. E, portanto, o que me interessa é analisar os animais um a um e tentar perceber o que é que se anda a passar com eles. E o mesmo se diz em relação a uma engorda, por exemplo. É muito interessante eu saber que a média dos pesos de um determinado lote é X, ou que a média das idades é X, mas o que me interessa saber, de facto, é o peso de cada animal para poder programar os meus abates ou as datas em que eu vou vender os animais. Portanto, o processamento dos dados é interessante do ponto de vista agregado, mas depois eu acho que é muito mais valorizado a questão da análise 1 a 1 e do estudo 1 a 1, porque isso aí é que me vai permitir tomar decisões. E saber coisas do tipo quantos euros é que me está a custar cada quilo de carne produzida ou quantos euros é que está a custar cada litro de leite produzido. A questão do intensivo versus extensivo. Nesta história da colheita de dados é muito fácil perceber que numa sala de ordenha ou num pavilhão de engorda em que eu tenho tudo ali junto num espaço pequeno, completamente controlado, eu consigo monitorizar uma série de fatores. Claro que é muito diferente quando eu chego a uma herdade no Alentejo com N hectares, que nem na internet tenho. E se quiser instalar uma antena, tenho não sei quantos quilómetros que percorrer. Portanto, eu tenho que analisar caso a caso o que é que eu tenho à minha frente e que tipo de tecnologias é que vou utilizar. E, sobretudo, na minha opinião, ter em conta os custos-benefício. Há muito dado que é possível colher e que, se calhar, para determinado tipo de explorações não interessa. Há questões que eu consigo, tecnicamente, saber quanto é que cada animal come numa engorda, e se formos aos corrais, nós temos a monitorização de cada animal, quanto é que come numa engorda e quanto é que me está a custar, mas, se calhar, numa produção pecuária, numa engorda intensiva com milhares de animais para abate, não me interessa esse tipo de tecnologia e o custo não paga. E, portanto, eu tenho que analisar a minha realidade, a tecnologia que está disponível, o custo-benefício daquilo que vou colher, e, para definir o que é que vou registar.
E isto não é só pensar do ponto de vista de equipamentos, a própria recolha de dados manual, a própria mão de obra, a recolha de dados, o trabalho de recolha de dados tem que ser equacionado e ir até onde me for benéfico. Desafios que eu acho que isto aqui fala um bocadinho mais para nós, empresas do setor, o que é que os principais desafios que temos pela frente. E claro que tem que ser puxado pelos produtores. Por um lado, a partilha de dados entre plataformas. Nós temos N plataformas hoje em dia e o produtor não pode ter que estar a entrar em 3 ou 4 plataformas para fazer a gestão do seu efetivo. Nós temos que conseguir pôr as aplicações a falar umas com as outras e cada uma se dedicar ao seu core e àquilo que de facto sabe fazer e partilhar dados partilharmos os dados entre plataformas. Depois há a questão da propriedade dos dados, que isto é mais um alerta que outra coisa. Nós, quando vamos escolher uma plataforma, convém sempre ter a certeza de quem é que são os dados. Para mim, desde que trabalho em informática, que já lá vão 20 anos, é muito claro que os dados são sempre do produtor, mas infelizmente parece que isso não é corrente para toda a gente e que nem toda a gente tem essa visão e, portanto, antes de embarcarem em qualquer tipo de solução informática, certifiquem-se sempre de quem é que é a autoria dos dados e no dia que se quiserem ir embora se têm direito aos seus dados ou não. Depois questões mais práticas, de onde é que eles estão arquivados, quem é que lhes tem acesso, qual é o sistema de backups e de redundâncias, porque hoje em dia estamos a falar de tanto dado que já nem backup já é uma questão que é quase obsoleto, porque uma base de dados é tão grande que se eu tiver que recuperá-la, se ela se perder, vai demorar dias às vezes, e portanto falamos mais em redundâncias, em ter réplicas em segundos servidores para, se for preciso, se houver alguma catástrofe no primeiro, aquilo ser recuperável a partir de outro servidor do que propriamente backups. Para terminar, só aqui uma curiosidade, porque os bovinos de carne, nesta parte da tecnologia, normalmente são considerados como o parente pobre, quer dizer, as vacas leiteiras, os suínos de engorda, as galinhas, toda a gente sabe que esse tipo de produções é muito mais fácil de informatizar e estão muito mais informatizados. O que é facto é que, umas estatísticas que eu fiz recentemente, no IFAP existe cerca de 1.400.000 bovinos registados. Se nós retirarmos os bovinos de leite, ficarmos só com os indeterminados e com os bovinos de carne, 17% desses animais são nossos clientes de exploração. Se partimos do princípio que existem mais 2 ou 3 plataformas, pelo menos no mercado, eu sou capaz de arriscar que atualmente entre 25% a 30% dos bovinos de carne deste país já são geridos por qualquer um dos softwares presentes no mercado. O que quer dizer com isto é que as pessoas já percebem a utilidade. E nós notamos muito da nossa experiência que raramente temos desistências. Portanto, as pessoas, há uma relutância a entrar numa primeira fase, mas depois de começarem a trabalhar com os softwares, acham útil e raramente desistem. E isto acho que é uma palavra que nos dá vontade de continuar. E devia deixar a pulga na orelha às pessoas que ainda não utilizam para experimentar. E da minha parte é mais ou menos isto. Muito obrigado. Estou disponível para qualquer pergunta. Depois, como o Zé Paz tinha dito, as perguntas ficariam para o fim. Mas se calhar passo a palavra agora ao Zé Diogo, como utilizador destas ferramentas e de outras, para continuar. Obrigado. Manel, não é Zé Diogo, é João Diogo. João Diogo, sim, peço desculpa. Exatamente. E então, conforme previsto, vamos passar a palavra ao João Diogo e agora, numa conversa de ligação entre esta primeira apresentação que o Manel Silveira nos fez e a última que o Paulo Lobo fará, nós convidámos o João Diogo precisamente para fazer esta ligação e temos aqui uma conversa aberta, em que o João, eu no programa pus a necessidade de monitorizar porquê e para quê. Acontece que o Manel Silveira já deu aqui alguma chega, do porquê e para quê, mas o que nós gostávamos de ouvir, João, é a vossa experiência da AgriAngus, que eu julgo que também começaram a trabalhar com esta plataforma que o Manel referiu, ou outra, não sei, mas depois sentiram necessidade de algo mais. E era essa vossa experiência que nós gostávamos de ouvir um pouco e estabelecer aqui alguma interação num diálogo aberto para depois passarmos a palavra ao Paulo Lobo. Exato. Olha, é assim, em primeiro lugar quero agradecer o convite. Acho que é um tema que me agrada bastante. Quem me conhece sabe que eu neste momento sou
fanático e às vezes até, se calhar, sou o cliente mais chato do Manuel Silveira, ele já se está a rir. Eu sou chato por natureza nesta parte dos dados. E então é muito interessante falar agora aqui um bocadinho, que é para compreender o porquê. Eu conheci o Manel muito antes de existir a Agrianos, porque eu, quando comecei a estudar veterinária, a ideia era ser veterinário de patos, perdizes e fazões, e foi num desses seminários, acho que é a primeira vez que eu assisti uma palestra do Manel, é capaz de ter sido ou numas jornadas da muralha, uma coisa do género, que eu assisti a uma palestra e ainda estava longe de imaginar que ia ter uma vaca na vida. E foi durante esses seminários, essas palestras, que me surgiu, que fui picado pelo bichinho das vacas. E meses depois acabou por se começar a criar na minha mente a ideia de vir a criar bovinos, etc. Pronto. Isto para dizer o quê? Que antes de chegar a primeira Angus, a Agri-Angus, já estávamos a trabalhar com a Ruralbit nesse aspecto. Ou seja, levamos um longo percurso e temos, no início não tinha, hoje em dia tenho a perfeita consciência que não existem muitas plataformas, aliás, a nível nacional, mesmo a nível ibérico, tenham um potencial de recolha de dados que a exploração tem. E nós, esses 17% é um número baixo, não é? Deviam ser mais, porque as pessoas não têm ideia da potencialidade e da importância que tem, pelo menos, a recolha de dados. E passamos a seguir, no decorrer da conversa, para passar dos dados até à informação, ao mais profundo, como falava há uma hora ou duas com o engenheiro Paulo Lobo, sobre o conhecimento, que é a transformação depois da informação em conhecimento. Em 2012 foi quando começou a Agri-Angus, começámos com 30 vacas. No mesmo ano passámos para 70. Entretanto, este ano reduzimos um bocado, mas estivemos a chegar perto das 300, em 5 explorações diferentes. E o que acontece é que, como criador em linha pura, nós, quando temos 30, 40 ou 20 vacas, nós conseguimos conhecê-las todas. É muito fácil. Sabemos o brinco delas todas, os filhos, os vários filhos que elas tiveram, sabemos tudo. Mas nós temos limitações e preferências pessoais, né, por um ou outro animal, que nos condicionam muito a decisão. E o que acontece foi que eu comecei a ter medo, a ter medo do tamanho que as coisas estavam a tomar, porque eu sou muito rigoroso e gostava que a organização que eu represento que se regesse pelos mesmos ideais. E ao vender reprodutores, a informação que nós temos que ter de cada um dos animais tem que ser máxima. E eu sentia que me estava a começar a passar entre os dedos, porque eram muitos dados, muita informação, e aquela coisa de chegar ao fim do mês, de chegar ao fim do ano, olhar, fazer um Excelzinho com as vacas ou extrair um relatório configurável da exploração e fazer um género de uma estatística mal feita e arcaica que não era suficiente. E depois, isto ainda se tornou mais grave quando começámos a utilizar, eu salvo erro, foi em 2017 que começámos a utilizar os sensores, neste caso da SCR, neste momento detida pela Alflex, em que começaram a surgir cada vez mais dados. Aí o Manel também nos deu a mão, porque nós dávamos por nós a ter que registrar uma inseminação e um parto em duas aplicações, na aplicação do SCR, na exploração, e na altura ainda no IFAB, que ainda aquela ligação ainda não estava muito bem feita, e aí a Ruralbit deu uma grande ajuda na harmonização e neste momento estamos a registrar num sítio. A parte do IFAB tornou-se mais fácil, não duvido que venha a ficar resolvida em pleno, mas acredito que a persistência que um dia que se consiga. Mas a ideia é essa, daí dizer que nós, se calhar, a Agri-Angus é dos clientes mais chatos da Ruralbit, porque estamos sempre a chatear. O Manel está-se a rir e mal sabe que depois desta reunião vou-lhe ligar a pedir mais uma coisa. Pronto. E pronto. E no fundo, a ligação com o engenheiro Paulo Lobo surge porque nós começámos a compreender que depois não era só o Sensab, depois era uma série de aplicações. Dávamos por nós, tínhamos 4, 5 aplicações no nosso telemóvel e que é muito difícil, com as nossas tarefas dia a dia, conseguirmos acompanhar as coisas e ter informação útil que nos permita tomar decisões com rigor. E neste caso, o engenheiro Paulo Lobo surge aqui como um amigo pós-devaneios mentais da Agri-Angus, que é hoje lembram-se que querem uma coisa, amanhã lembram-se que querem outra, depois no outro dia nos lembramos outra já não faz sentido, queremos uma coisa nova. E é engraçado que ainda hoje seguimos a ter reuniões com alguma periodicidade e de cada reunião compreendemos que há alguma coisa que fizemos antes está mal feita e que precisamos de inventar uma nova, ou seja, há um progresso contínuo que não podia estar a ser feito através de uma plataforma, como é o caso da exploração, que tem que servir
para vários tipos de criadores, desde a engorda intensiva, a um criador que faz cruzados e vende vitelos, a um criador em linha pura. A diversidade é tão grande que a Agrianos não pode exigir, por exemplo, ao Manel que faça ou que relacione dados genéticos, por exemplo, uma base de dados como é o Breed Plan, com a informação que está a ser recolhida. É complicado. São devaneios mentais e ideias que surgem e que muitas delas têm interesse e outras não, e que é preciso haver aqui alguma personalização na recolha de dados e na compilação desses dados, transformá-los em informação e, por sua vez, em conhecimento. E depois outra coisa, que é, eu pessoalmente não sou um expert em alimentação, e neste caso, hoje não incito tanto sobre isso, mas aí o Paulo tem sido uma grande ajuda nessa parte e temos feito avanços muito interessantes nisso, não só no registro, como na análise, na autonomia da formulação, que nos têm dado uma liberdade muito grande e algum conforto, não é? Porque todos nós, no nosso dia-a-dia, às vezes fazemos coisas que é o mais ou menos. E esse tipo de coisas, e trabalhar com rigor e ter as formas ter bem decidido estruturalmente como organizar os nossos grupos, como organizar as nossas explorações, e aí depois o Paulo falará melhor sobre isso, em que nos arrumou a casa, não só na forma de registar a exploração, para ser mais fácil depois a compilação da informação, mas isto é algo que ele falará muito melhor do que eu, como também com a parte do planeamento futuro e de outros aspectos que depois, durante ou no fim da apresentação do Paulo, podemos discutir. E outra questão que é o boom de indicadores. Nós pensamos que esta parte, que é os vinhos de carne, é o parente pobre da bovinicultura ou da pecuária, o que quisermos chamar. Mas existe um boom espetacular de novos indicadores e de novos estudos que estão a surgir, que nós temos que os abraçar, temos que olhar para o outro lado do oceano, perceber o que é que aqueles tipos estão a fazer e tentar acompanhá-los, porque de facto estão a surgir coisas novas, muito interessantes, como é o caso, por exemplo, e o Manel já abordou isso, de eficiência alimentar. Nós, ano passado, investimos numa estação de testagem de eficiência alimentar, que é uma novidade para nós, e aí também estamos a precisar de ajuda nesse âmbito, porque são novos mundos que se estão a abrir, são novos desafios. E se nós não tivermos a capacidade de analisar e ter estatísticas feitas ao dia, não pode ser aquelas, olha, hoje vamos sentar aqui e vou fazer contas. Malta que trabalha com o gado, os agricultores não têm tempo para isso, infelizmente. E o que acontece é que nós temos que ter ferramentas que nos acompanhem. Se eu não me sentir confortável, eu abro o computador e vejo, deixa-me cá ver como é que isto está. Ou depois de fazer uma pesagem, quero analisar e comparar com o grupo do ano passado. E com 2 ou 3 cliques eu consigo perceber se estou bem, se estou mal, se estou a andar para trás ou se estou a andar para a frente. E entre outras coisas que a seguir vamos ver de forma visual e gráfica com a apresentação do Paulo. Mas na realidade é isto. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que elas vão surgir muito depois da próxima apresentação. Mas se houver alguma dúvida e sobre que tipo de informação estamos a recolher, qual é o foco, neste caso, do trabalho e desta parceria que temos com o Paulo e com a exploração, estão à vontade. João, eu acho que foi uma excelente introdução para passarmos, se calhar, ao Paulo. Eu tinha há pouco referido que podia haver algumas questões agora, mas se calhar faz todo o sentido ouvirmos então a apresentação do Paulo Lobo e no final termos uns minutos para colocar questões, okay, quando todos tivermos a visão do global do que estamos a falar. A não ser que alguém queira colocar uma questão, mas o que não... Não, e também e não posso avançar muito, senão vou desvirtuar a apresentação do Paulo. Exatamente. Então, Paulo Lobo, muito obrigado pela sua disponibilidade também. Passo-lhe a palavra e passamos então à sua apresentação. Obrigado, Will, Zé Paz. Penso que já estão a ver o meu ecrã, estão? Sim, estamos. Sim, ok. Portanto, Zé Paz, agradecer o convite, a oportunidade que nos dá de mostrar o que fazemos. Agradecer também ao João por nos deixar mostrar os dados da Agriancos, a informação da Agriancos. E, finalmente, também agradecer ao Manuel Silveira. A minha relação com o Manuel Silveira é muito baixa, mas quero-lhe agradecer a facilidade de acesso à plataforma, a fiabilidade da exploração, porque eu, todos os dias, de forma automática, carrego dados vindos da exploração. E para nós que trabalhamos com dados, esta questão da fiabilidade é importantíssima. Ou seja, não perco tempo nenhum, não perdemos tempo nenhum em termos de limpeza, de transformação, porque é muito fiável. O acesso é muito fiável,
enfim, vamos em frente então. Portanto, eu vou acelerar, é muito o que tenho para mostrar. 3 ou 4 slides, isto eu já fui apresentado, eu sou zootécnico há 35 anos, 34, 35 anos, foi um caminho sobretudo de nutrição industrial, nutrição de rações, indústria, e há 8 anos, desde 2014, a minha atividade principal é esta, é Business Intelligence, é tratamento de dados, e começou com o aparecimento das ferramentas de Business Intelligence, as ferramentas de Self-Service BI, como elas se chamam. Quem me quiser contactar e quiser saber mais, tem o contacto LinkedIn. Não vou perder tempo com isto, que é o básico. O Manel falou sobre isto muito bem. Os dados, a informação e conhecimento. No caso presente do que vou mostrar, os dados onde é que vêm? Vêm da exploração, os dados produtivos são eventos registados, portanto, são os dados base que são carregados, eventos produtivos, eventos de reprodução, eventos de sanidade, etc. Temos carga de intenção de carga de custos contabilísticos, vem do ERP da empresa. Carregamos informação nutricional, informação de analítica, informação de consumos. Esta informação é guardada em folhas de cálculo, e são as folhas de cálculo que são acedidas de forma automática. Temos também acesso por API à informação meteorológica, o acesso à exploração também é por API. E, finalmente, só mostrar-vos o que é esta coisa do BI. O que utilizamos é esta ferramenta, Power BI, há várias, todas as plataformas hoje digitais grandes, Amazon, Google, Microsoft, têm ferramentas deste tipo. O que nos permite fazer de forma automática é isto, é aceder a fontes de dados, estejam elas em que forma estejam, PDFs, SQLs organizados, APIs, o que seja, carregá-los, limpá-los, transformá-los, criarmos, no fundo, um banco de dados com estas informações provenientes da extração que fizemos, estabelecer relações entre as várias bases de dados, entre os vários assuntos, estabelecer métricas, enfim, definir, isto faz-se através de dois tipos de linguagem, neste caso, linguagem M e linguagem DAX, e finalmente transformar os dados, sobretudo em informação visual. Porquê? Porque as pessoas não têm tempo para olhar para números, têm mais tempo para olhar para gráficos, e portanto, a lógica é sempre esta. E, portanto, em termos de PowerPoint é tudo, e vou passar diretamente para a Agriancos. Este é o BI da Agriancos. São muitos dashboards, cada linha destas é um dashboard. Eu vou começar pelo início. Isto não é muito agradável, mas eu tenho que falar sobre isto. O João não utiliza isto. Quem utiliza isto sou eu. O que estamos a ver aqui é a média, a partir dos eventos da exploração, conseguir ter, desde que temos informação, desde 2016, ter a informação média do número de animais presentes em qualquer período. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, vacas. E o que eu estou a ler aqui é que em 2020 tive 169,5 vacas em média por dia. Em 2021 estas, em 2022 estas. E se eu agora baixar a granularidade temporal, ou seja, eu estou a ver isto ao ano, se eu vir isto ao trimestre, a média por trimestre são estes animais. Se eu vier ao mês, a média por mês são estes animais. E se eu vier ao dia, eu vou-me fixar aqui num dia. E eu no dia 4 de julho de 2021 tinha 183 vacas. Obviamente aqui já estamos a falar de inteiros, não estamos a falar de uma fração, já estamos na granularidade dia e, portanto, aqui as vacas é um número inteiro. Isto para que é que serve? Isto é a base, depois das métricas que nós calculamos, ou seja, o denominador dos rácios é calculado a partir daqui. Eu tenho que saber quantos animais tinha num determinado período, em média, no mês, no trimestre, no ano, depende se estou a fazer, e desses animais gestantes, não gestantes, vazios. Isto é fundamental, ou seja, este trabalho analítico obriga-nos a isto. Nós temos que arranjar a forma de conseguir ter isto com muito rigor. O segundo dashboard,
já não estamos a falar de animais médios, aqui estamos a falar do inventário. Eu quero saber, num determinado dia, quantos animais tinham. E posso, mais uma vez, ir a um determinado dia, destes 6 anos, ou 7 anos, ou 8 anos que para aqui vão, e fixar num determinado dia, dia 23, 2021, e tinha 520 animais neste dia, e estes animais estavam divididos em grupos, estes grupos organizámos os grupos dentro da Agriancos, e, portanto, em cada grupo tenho estes animais, eu vou espreitar estas vacas em Val Seixo, tenho 105 vacas, tenho 105 animais, melhor dito, tenho 91 fêmeas e 14 machos, e destas 91 fêmeas, 58 são vacas, 31 são bezerros, com menos de 9 meses, e 2 são novilhas com mais de 15 meses. Pronto. Mais uma vez, tudo isto a partir dos eventos da exploração. Pronto. Isto é a base em termos de contabilísticos. A partir daqui, começamos a ter, enfim, informação. Isto são vendas, ao longo dos anos todos, as vendas divididas entre vendas de animais em carcaça ou animais vivos, depois em cada classe os vivos por sexo, as carcaças também por sexo. Eu vou acelerar mais uma vez, porque a informação é muita. Aqui temos nascimentos, número de nascimentos nesta época, na época 2021, tivestes nascimentos, tivestes partos, tivestes animais nascidos, número de fêmeas, número de machos, taxa de mortalidade. Vamos entrar aqui num sítio qualquer, o que é que eu estou a ver nesta época 2021. Qual foi a taxa de mortalidade dos nascidos nesta época entre os 0 e os 10 dias? Foi 5,52. Se eu quiser ver entre os 0 e os 20 dias, 6,08. Okay? Meses, Paulo. Desculpe, meses. E, portanto, eu estou aqui a ver, se eu meter aqui o cursor, estou a ver que são 11 animais. São estes 11. Eu posso filtrar isto. Portanto, se eu filtrar, eu estou a ver aqui os 11. Estão a ver? Eles estão aqui. Okay? Qualquer gráfico destes filtra, se nós assim o definirmos, os que estão à volta. Portanto, se eu quiser saber, estes 6,08 dizem respeito a que animais, mais uma vez carregam aqui, estão filtrados os animais. Passamos para os benefícios. Vamos a ver os benefícios da época, agora não por época, por ano, aqui por ano mesmo, e, portanto posso ver isto ao trimestre, ao mês, ou à semana, ou ao dia. Estou a ver os benefícios e o outcome, portanto, se houve êxito no benefício ou não, e estou a filtrá-los, posso ver inseminações, posso ver montas naturais, posso ver transferências embrionárias, posso escolher o sítio, portanto, em todos os dashboards eu posso escolher o local, o site da Agriancos onde está feito, e em cada site o grupo. Não é? Portanto, em termos de codificação, isto é a linha ceira, e na linha ceira existe, por exemplo, existem neste momento aqui 2 grupos onde há inseminações, que é a linha ceira novilhas e a linha ceira vacas. Aqui já estamos a ver os diagnósticos de reprodução. Todas estas tabelas podem ser ordenadas. Cada campo pode ser ordenado como quiser. Se eu quiser ordenar por dias de estação prováveis, que é, enfim, é improvável precisar disto, mas eu posso, em qualquer coluna, posso dizer como é que era a ordenação. Estados de reprodução, isto mais uma vez é a conversa do início, ou seja, eu preciso perceber quantos animais tive, por exemplo, gestantes, quantos animais tive em determinados sítios gestantes em média, e mais uma vez estamos a falar do número que não é um número inteiro, a não ser que eu mexa na granulidade e venha até ao dia. Quando eu chegar ao dia, agora já estou ao dia, aí já os números são inteiros, não é? E portanto isto é o quadro normal, eu tenho vacas gestantes, então começam a parir, aqui acabam-se os partos e de repente eu estou em janeiro e agora já hei de saltar de época reprodutiva e hei de voltar outra vez a iniciar um ciclo.
Aqui estou a ver a distribuição de partos, a distribuição de vacas por número de partos. Mais uma vez, podendo filtrar o que quero ver, não é? A distribuição das vacas por idade. Intervalo entre partos, comparando épocas reprodutivas, e posso ver isto site a site, estou a ver o conjunto dos sites para o conjunto dos grupos. E dado ao primeiro parto, portanto, tenho aqui as idades por época reprodutiva. Está aqui uma maioria significativa, estavam nos 31,9, 35, já estão aqui nos 27, 25 meses. Isto é o número de primíparas paridas. E aqui vemos a dispersão, o grau de dispersão. Não é? Portanto, já estamos por aqui, temos aqui uns outliers, e, portanto, a média 25,4, que é este ponto, mas a mediana está bem mais para a esquerda. Okay? Portanto, a mediana 23,9. Portanto, a mediana deste conjunto é 23,9. Desculpa, é só voltar atrás, e, portanto, eu posso... O Manel há um bocado falava nisto, identificar as exceções. Portanto, eu por aqui posso filtrar, eu já estou a ver a informação deste animal, se eu carregar nele, ele vai-me isolá-lo, portanto, eu posso fazer aqui um drill through e ir apanhar a ficha individual do animal. Portanto, é este animal, ok? Isto ocorre com a maioria dos gráficos, é possível fazer isto. Aqui estamos a ver idade em cima e peso é o benefício fecundante. Portanto, no caso das novilhas, portanto, em termos de idade, reparem que as idades já tínhamos visto, as idades estão a recuar e a dispersão é cada vez menor. E aqui está a questão do peso. O peso, obviamente, como estamos a recuar nas idades, o peso também é menor. Portanto, tem aqui a informação do peso da época reprodutiva presente, 492 kg de média, e a mediana, alguns aqui para a esquerda. Alguns rácios reprodutivos. Este é o rácio do número de vacas gestantes por época, número de vacas gestantes sobre o número de vacas beneficiadas. E em baixo estamos a ver a taxa de concepção. No fundo, há a primeira inseminação, porque eu estou a ver é vacas inseminadas artificialmente. Aqui estou a ver a taxa de concepção ao primeiro benefício. Portanto, das fêmeas beneficiadas por inseminação artificial, eu tenho 67 dessas fêmeas que foram beneficiadas, tenho 67% com outcome positivo, portanto, gestantes à primeira inseminação. Número médio de benefícios também em termos de inseminação artificial por gestação, a distribuição ao longo das épocas reprodutivas. Aqui já estou a ver, aqui já não são beneficiadas, são as gestantes, vou dar aqui o exemplo, nesta época 2021, de 93 animais gestantes por inseminação artificial, 67 ficaram gestantes à primeira inseminação. E posso ver isto ao contrário, quero ver as que precisaram de 3 ou mais inseminações para ficarem gestantes, e foram 15 em 93 gestantes. As épocas reprodutivas, os benefícios, estamos a fazer os benefícios nesta época reprodutiva entre novembro e fevereiro, que é a atual, entre novembro e fevereiro fizemos os benefícios, e os partos estão-nos a correr nesta época. Setembro, a concentração grande aqui entre setembro e dezembro. Podemos ver, comparar épocas reprodutivas e perceber a distribuição como é que estava na época anterior, etc.
Previsão de partos, isto é um alerta para a Agriangos, neste caso, nos próximos 15 dias, ou o que seja, que eles podem regular aqui os dias, não temos partos previstos, porque os partos começam em outubro em Cardais, em novembro aqui em Casal Pinhal da Vaca, Vinhaceira a partir de agosto, setembro, fim de agosto, setembro. Portanto, não há aviso nenhum para partos. Enfim, eu diria que acabou a parte reprodutiva, mas isto continua. O grosso do trabalho que está aqui colocado nesta plataforma de BI é sobre pesos. O que estão a ver aqui é a análise de pesos por grupo, ou seja, cada vez que o João faz pesagens, aparece a listagem de pesagens. Aqui é a pesagem de 24 de junho, último, portanto, recentemente. Estão aqui, são fêmeas, sobretudo fêmeas. Está aqui uma a uma. Temos aqui a mediana, algures, 323 quilos. Vamos ver se arranjamos aqui um outro grupo para que tenha, onde haja outros animais. Isto são machos, as duas são machos. Portanto, para cada pesagem que ele faz, ele pode... Temos que dar um bocadinho de tempo à máquina para ela encontrar o que tem a encontrar. E, portanto, aqui estão a ver, aqui estamos a misturar machos com fêmeas, podemos filtrar só para ver fêmeas, filtrar só para ver machos. Enfim, temos os pesos, temos o ganho médio diário e podemos fazer o ganho médio diário desde o nascimento ou desde a última pesagem. Não é? Portanto, permite calcular e depois vermos aqui a distribuição dos ganhos médios diários, como é que é a frequência em termos de ganhos médios diários. Outra coisa importante são os pesos em falta, está muito bem, neste momento temos aqui um animal a precisar de um peso para o cálculo do peso ao dia 200, e em termos de adultos faltam-nos 2 animais. A frequência de pesagens, que é muito intensa na Agriangos. Estão a ver o ano 2021, isto são pesos ao nascimento, estão aqui 185 pesos ao nascimento. Azul, claro, estão aqui os animais pesados entre os 100 e os 300 dias, sobretudo para o cálculo do peso ao dia 200, e, portanto, é uma quantidade de trabalho muito grande em termos de pesagens. Entre os 300 e os 500 dias para o cálculo do peso ao dia 400, e aqui já estamos a falar de adultos. Pesos de adultos. Aqui estamos a ver os pesos de adultos, de vacas adultas, em termos de idade. Portanto, é lógico, à medida que tem mais idade, mais pesadas são. São 2 animais, são 2 pesagens. Se eu quiser filtrar, são estas duas, com 12 anos. Posso ver isto por ano produtivo. Agora estou a ver os adultos por épocas reprodutivas e posso ver também a pesagem dos adultos por site. Não é? Portanto, o que eu estou a ver aqui é por site o peso médio de 3 anos. Se eu quiser ver o peso médio de uma época só, há que limpar e vejo o peso de uma época só. Okay? O que seja. Bom, e mais uma vez, se eu depois aqui consigo fazer uma análise mais fina. Peso ao nascimento, portanto, uma lógica idêntica, ou seja, neste momento estou a fazer a comparação por época de nascimento. Tenho aqui 3 épocas, estão aqui. A época 19-20, 20-21, 21-22, cada um dos sites da Agriangos. E pronto, e a dispersão, as medidas de dispersão aqui, com mais pormenor. Isto aqui é uma coisa mais sofisticada, é filtrar por barriga e perceber como é que são os pesos ao nascimento em função da barriga, não vou perder muito tempo com isto. Esta é uma parte muito importante, que é o peso, a determinação do peso e ganho médio diário ao dia 200, portanto, correção para o dia 200. E aqui estão os pesos de todas, e podemos filtrar isto só para machos, por exemplo, só para vermos machos. Temos aqui a mediana de ganho médio diário. Estes são os pais, posso filtrar pelos pais, quero saber os filhos deste Agriangos. Tem 11 filhos e eles estão aqui, são estes 11. Estas são as pesagens individuais. Mais análise ao dia 200. Aqui já estou a comparar ao dia 200 várias épocas reprodutivas
Paulo, no anterior é interessante a questão da eficiência do desmame. Sim, da eficiência ao desmame. Peço desculpa, sim, senhor. Ainda bem que lembrou, João. Ela está aqui, portanto, a eficiência ao desmame, portanto, a relação entre o peso ao dia 200 e o peso da mãe. Tem aqui a média deste grupo, 40,1%, e o cálculo para cada um deles. Portanto, aqui estamos a comparar peso ao dia 200 em várias épocas nos vários sites. A dispersão das medidas também. A evolução do ganho médio diário, que vai subindo. Portanto, está ascendente. E aqui mais uma vez o pormenor e os outliers. Correlação entre peso ao nascimento e peso ao dia 200. Isto é uma correlação positiva mesmo quando invocamos várias épocas reprodutivas. Positiva fraca, mas positiva. Isto tem que ter várias explicações, não é uma correlação direta, serve para nos pôr a pensar. Pronto. A mesma lógica, não vos vou mostrar, a mesma lógica para o peso ao dia 400. Rigorosamente é uma lógica. E, finalmente, as curvas de crescimento. Portanto, isto é a curva de crescimento das fêmeas, para três épocas reprodutivas, portanto, a COSP. Portanto, temos aqui a curva de crescimento, desde o nascimento, e temos aqui o ganho médio diário, como é que se comporta. Portanto, este nível aqui que estamos a ver corresponde ao período de desmame. Portanto, isto são as curvas de crescimento da agrianos. Análise de rendimento de carcaça, com a mesma lógica que vimos para os pesos. Portanto, percentagem de rendimento e depois análise para idade, isto é feito também por grupos, portanto eu posso filtrar, aqui estão os grupos todos filtrados, e posso filtrar grupos, posso filtrar grupos de animais enviados para o matador. Análise de rendimento de carcaça, comparação de épocas e comparação de sites. E entramos numa informação diversa, portanto já é cruzamento agora de outras bases de dados, portanto até aqui praticamente era tudo a exploração, agora começa a entrar informação analítica de alimentos, informação de consumo de alimentos. Em termos de informação analítica de alimentos, vou-vos mostrar, isto é uma base de dados com toda a analítica das forragens agri-angus, onde já estabelecemos um ranking de qualidade e que está aqui definido em cores para ser mais fácil e mais óbvio o que é melhor e o que é pior, para a escolha dos alimentos, para eles serem colocados, para serem utilizados com critério, e para quando fazemos também a formulação, enfim, são estes alimentos que são invocados, e portanto esta informação analítica é importantíssima. E com isto mostrar-vos que conseguimos neste momento já estar neste nível de pormenor, que é conseguir perceber, em termos de consumo de forrageiro, por exemplo, neste momento estou a ver os sites todos, posso só ver um, estou a ver estes grupos, estou a ver o consumo de forragem por cabeça, média de consumo de forragem por cabeça, okay? São estas forragens que estão aqui envolvidas, elas vão variando. Duas épocas reprodutivas diferentes, e aqui estou a ver o consumo médio de concentrado por cabeça também. Okay? Isto tudo, este trabalho permitiu, o João já se referiu isso, eu vou mostrar, porque o João referiu-se, eu vou mostrar
a meio caminho, quando estávamos a desenvolver isto, eu comecei a perceber que tinha tudo na mão para fazer uma coisa que é uma ferramenta de formulação. Ou seja, eu tinha pesos, tinha capacidade para estimar pesos prováveis, em função dos pesos históricos que vinham de trás, tinha informação sobre os estados dos animais, das vacas e dos animais de engorda, em que estado fisiológico estavam, e, portanto, no fundo, eu tinha toda a informação que é necessária para colocar um modelo nutricional. E desenvolvi esta ferramenta, onde é o João que a utiliza. O João pode escolher os alimentos que entende, existem aqui uma série de alimentos, há aqui uma lista, não vos vou mostrar, mas há aqui uma base de dados de alimentos extensa, e mais os alimentos da exploração, que são aquelas forragens que vocês viram. O João pode escolher o alimento que quer, as quantidades em quilos, em função dos orifícios, do trabalho que está a fazer. Pode, no caso das engorjas, definir qual é o galho médio diário pretendido, qual é o marling pretendido. No caso das vacas, pode definir o grupo de vacas, o que é que quer para as secas, se quer perda de peso, se não quer. Nas lactantes a mesma coisa. É feito pouco trabalho para as vacas, não é feito muito trabalho para as vacas. É sobretudo para as engordas. E, portanto, escolhe o site que quer, ele define um conjunto de cabeças e pode fazer o arraçoamento por cabeças. E, portanto, tem aqui estes ponteiros que lhe vão indicando se está melhor, se está pior, e faz as correções. Isto foi feito com base... já agora mostro-vos. Foi feito com base neste sistema, eu penso que estão a ver. É um modelo da Universidade do Texas 2020, do professor Tedeschi. Eu, na altura, já sabia que ele ia sair e, portanto, coincidiu. Eles publicaram e eu pude, enfim, é público, isto nós podemos aceder e este é o manual, é a codificação em linguagem R, são cerca de 500 páginas cada um dos volumes de código R, e, portanto, é transpor, quem souber desta arte, é transpor o código R para a linguagem que estiver a programar, e, portanto, é possível fazer isto. E, portanto, o modelo foi feito com base neste modelo da Universidade do Texas, para engorda, e funciona bem. Já o testámos, funciona muito bem. E o que eu posso dizer sobre isto é que, desde que isto existe, raramente o João me pergunta o que é que tem que fazer. O que para mim é muito simpático, porque eles têm realmente que fazer muitas movimentações em termos nutricionais na exploração, porque as nossas explorações são pequenas, as forragens variam muito, ou seja, de repente já está este rolo, já acabaram os rolos, agora são estes rolos, ou seja, é típico do nosso minifúndio, e, portanto, tem necessidade de fazer contas novamente muitas vezes. Acabam-se estes rolos, há outros rolos, e, portanto, ele tem mais é que escolher os rolos e fazer as continhas certas. E, portanto, eu ajudei-o e ele ajuda-me agora a retribuir, fazendo ele o meu trabalho. O que é que temos aqui mais, João, para mostrar? A parte do scanning também é gira e depois... A parte do scanning... E da eficiência alimentar. Sim, a parte de scanning... Ela está aqui, portanto, nós conseguimos, enfim, é a filtragem por classificação, e podemos fazer todas estas filtragens que estão aqui, de acordo com aquilo que já perceberam que é possível filtrar, não é? Em relação à eficiência alimentar, é um mundo novo para nós, mas que promete muito. Isto realmente é uma área importantíssima, muito desafiante, e permite-nos aqui perceber coisas que são importantíssimas para o negócio. O João fala sobre isto com mais propriedade do que eu. Mas aí também não vamos estar a ser muito exaustivos. Aí o grande desafio é começarmos, se calhar, a pensar, em vez de pensarmos no ganho médio diário, começarmos a pensar em ganho médio diário residual, assim como o consumo. O consumo alimentar não pode ser visto como
o índice de conversão, não é? Porque isso é mais Sim, para os sim, monogástricos, sim, mas sim, sim sim, como o consumo alimentar residual. Pronto, e isto são medidas que estes números são-nos fornecidos pela empresa canadiana que é a representante do sistema, da marca, não é? Da nossa estação de testagem de eficiência alimentar, mas é aqui uma porta para começarmos a ver estes novos conceitos de indicadores. Sim, isso mesmo, isso mesmo. O que é que temos aqui mais? Eu falei nisto, temos aqui climatologia, existe uma estação climatológica na Agriangus, e portanto é possível utilizarmos dados climatológicos e poder cruzar com outra informação. E, portanto, o que existe também aqui em termos de projetos é o cruzamento de informação económica, porque é fundamental. Ou seja, isto não é só uma questão de técnica, é uma questão de skills, é também uma questão económica. E, portanto, a meta também é ter índices económicos e sabemos que lá vamos chegar, porque já o fizemos noutras áreas da empresa e, portanto, é possível fazê-lo. E eu diria que assim, de repente, se calhar macei-vos demais, mas de repente... Carregue só aí naquela comparação do ganho médio diário residual comparado com o ganho médio diário, em baixo. Só para deixar aqui a pulga, que é, nós olhamos todos para o ganho médio diário, mas eu acho que o ganho médio diário deve-se ter em conta... É aqui, João. Exatamente. Aqui, porque temos que ter em conta que o ganho médio diário tem que ser analisado com base... é uma parte da coisa. Exato, tem que ser analisado com base no estado fisiológico e no peso do animal e não como um número só. E aqui podemos ver que o desejável está aqui. Nem sempre o ganho médio diário, um ganho médio diário alto se traduz num ganho médio diário residual alto, que no fundo é o que nos interessa, que é para aquela idade, para aquele peso e para aquele sexo, está acima do valor que seria esperado. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Bom, isso mesmo. Eu diria que está apresentado. Podem continuar, eu não disse bom para interromper, mas se calhar... Não sei se cumpriu o horário, se não, Zé Paz, mas excedimos com certeza alguma coisa. Não tem problema, porque aqui fiquei eu, pelo menos, com a sensação de que entrei noutra dimensão e agradou-me bem ver estes exemplos. Eu gostava só aqui de fazer um comentário. Quando começou a identificação eletrónica com os bolos reticulares em bovinos, nem sei há quantos anos, na década de 90, final da década de 90, nós tínhamos um produtor, que eu não sei se ainda é vivo, se for é muito velhote, em que não concordava que as suas vacas fossem identificadas eletronicamente, porque tinha receio que, com o evoluir da tecnologia, qualquer dia não fosse preciso ir ao campo e ver as vacas. E ele achava que tínhamos que ir ao campo ver as vacas e bem. E eu agora, ao entrar nesta dimensão do Power BI que usam e esta aplicação para gerir e analisar os dados, lembrei-me disso só por curiosidade. Bom, agradecer ao João Diogo e ao Paulo Lobo esta excelente apresentação do exemplo da Agriangus e do que é realmente gerir os dados que conseguimos exportar de uma plataforma base que os arquiva, que o Manuel Silveira falou. E abrimos aqui, então, um período de alguns minutos. Se tiverem alguma questão, colocá-la. Podem escrever nesta coisa que chamam, não sei o que, do papo, ou, se preferirem falar ao vivo, podem falar. Somos poucos que conseguimos entender-nos. E eu, se calhar, colocava aqui uma questão, enfim, sem entrar em grande pormenor técnico, que não domina esta plataforma, mas houve aqui uma curiosidade que me surgiu, que é a seguinte: a Agriangus usa os sensores da Alflex, da Sensub, da SCR ou CSR, não sei o nome correto. Esta informação, João, Paulo Lobo, enfim, um dos dois, que tem aí na questão já não me lembro como é que se chamava aquela opção, em que viam o número de inseminações por vaca que depois ficava gestante, para perceber, e ali uns números muito interessantes, que a taxa de vacas que necessitam de uma segunda ou terceira inseminação para ficar gestante realmente é baixo, o que mostra uma eficiência, enfim, na tecnologia que o João usa de inseminação. A minha questão era,
se esta plataforma, o que o Paulo Lobo nos mostrou, se também usa os dados, se já está a usar também os dados do Sensub no que respeita à identificação dos CIOs e ligá-los com aquela questão de perceber se, não sei... A resposta é ainda não. E a resposta é ainda não pelo seguinte. E nós até temos participado ativamente nesse âmbito, porque a AgriAngs é uma beta farm no SR, ou seja, nós aqui ajudamos a desenvolver os algoritmos, porque temos aqui alguns locais em que fazemos recolha de informações, registramos CIOs e tentamos corrigir aqui alguns aspectos, porque este sistema foi desenvolvido para bovinos de leite e existem coisas que se traduzem muitas vezes em CIOs que não são verdadeiros, como é o caso do desmame. E então esses dados de CIOs não são 100% rigorosos, ou seja, precisam de algum sentido crítico. Não pode ser uma máquina a absorvê-los e achar que não é um CIO. Nós temos que compreender, por exemplo, às vezes vamos passar as vacas à manga e há uma série delas a fazer CIO, e é porque foram à manga. Esse tipo de aspectos vai ser resolvido, não sei se vai ser a curto ou a longo prazo, mas estamos a trabalhar para os ajudar a resolver, porque isto são algoritmos criados para vacas de leite, não para gado de carne, que têm uma série de características diferenciadoras. Mas para já ainda não, mas a longo prazo eu creio que o Power BI poderá ir buscar a informação dos CIOs e então sim, porque nós neste momento estamos a trabalhar por benefício e inseminação, e se calhar a longo prazo saber o número de vacas gestantes por benefício onde podemos incluir os touros, mas para já não. Certo, obrigado. Não sei se alguém tem alguma questão mais. Não vejo poucas caras, não sei se estão aí do outro lado ou não. Devem estar. Helena, tens alguma questão? Não, apareceste aí de repente. Estás-te a rir. Foi só para dizer que estava cá. Ah, sim, senhor. Mas gostei muito da apresentação, gostei de perceber o nível de precisão com que já se trabalha. E pronto, e lançando a bisca aqui para o meu lado, gostava muito também de começar a ver dados relativamente ao touro e às suas qualidades seminais, de modo também a conseguirmos prever melhor taxas de fertilidade baseadas também na utilização do touro. Nós trabalhamos muito a parte da vaca e menosprezamos muito a parte do touro e esquecemos que 50% do ficar gestante ou não é atribuído ao touro. Fica o desafio para esta malta da tecnologia. Então, eu não estou a 100% dentro disso, mas porque há coisas que são um segredo, não é? E depois não podem contar porque isto as coisas sabem-se. Mas ainda bem não visto, João, bem visto. estão a pensar, poderá estar a pensar eventualmente trabalhar este tipo de engenhos para monitorizar algumas coisas nos touros, mas o foco de facto tem sido na vaca. Mas uma coisa é certa, se nós monitorizarmos as vacas, nós conseguimos perceber o que é que os touros andam a fazer. Ou por extrapolação conseguimos. Bem. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão? Eu gostava de fazer, não sei se posso, quando puder. Pode. Vasco, força. Força. Olha, eu primeiro gostava de felicitar os oradores e pelas apresentações. Tudo o que se diz é realmente muito verdade, mas gostava também de partilhar um bocadinho a minha experiência em relação a este tema, que é um tema que eu abordo já há muito tempo e vim sempre percebendo que na realidade nunca era novo, ou seja, nós quando chegamos achamos sempre que vamos mudar isto tudo. Quando comecei as inseminações, pouca gente, o exame andrológico quase não se fazia, parecia uma grande novidade. Depois quando comecei era coisa que já existia há 30 anos, ou coisa assim. O que não se conseguiu foi de alguma forma, e isso tem havido uma grande evolução nos últimos anos, no sentido de haver mais cuidado. Gostei bastante das apresentações. Agora vou-vos contar um bocadinho aquilo que é a minha experiência também nesta área. É que estes programas informáticos são de facto extraordinários e permitem-nos ver uma quantidade de coisas,
Mas na realidade o que acontece um pouco é, eu acho que essa percentagem que falaram, dos tais 30%, não é bem real, ou seja, pelo menos a minha experiência é que há bastante mais pessoas a terem informações sobre as suas vacadas. O que não acontece é usam outras formas. Se calhar o Zé lembra-se bem das vacadas mortelengas ou das bravas, tem aqueles registros que até havia a ficha de casa, que as pessoas apontavam e tinham, e portanto isso não está informatizado, mas é uma informação que para nós, enquanto técnicos, chegamos ao campo muito úteis, e há pessoas muito criteriosas, como dizia o Manel bem no princípio, a tomar esses registros. Aliás, nós hoje, se calhar no campo, temos mais dificuldade, porque quando há uns anos atrás tínhamos pessoas capazes de trabalhar no campo, haviam vaqueiros, havia pessoas que gostavam e sabiam, e hoje em dia temos os faz tudo, na realidade não fazem nada, porque quem faz muita coisa, quem vai lá dar água às vacas ou ver se o pio não vazou, tem dificuldade em recolher o que quer que seja, um cio ou uma outra coisa qualquer. Portanto, eu estou a dizer um bocadinho no de transformar isto numa coisa especial em uma ou duas empresas, que eu também, como sabem, trabalho em 2 ou 3 destas grandes, e portanto que aí é mais fácil nós implementarmos todas estas coisas, mas de uma maneira geral, das vacadas em geral que nós temos no Alentejo e no Ribatejo. Portanto, eu às vezes, uma apresentação tipo estas, que é extraordinária, por exemplo, que apresentou o engenheiro Paulo Lobo, o que é que acontecia com o produtor? Eu muitas vezes até convidava algum indivíduo que, ou comercial, de um programa destes, quer seja da ISAG, quer seja da Rural Beat, quer seja... Antes começava-se a fazer a apresentação e o criador a meio dizia, eu nunca mais vou ser capaz de fazer isto. E acabavam por desistir por excesso de informação. E, portanto, o que eu acho é que nós, para chegarmos a muita gente, nós temos que tentar perceber qual é que é a realidade de cada exploração. E, por exemplo, um Excel, para saber, nós para classificarmos uma vaca precisamos basicamente de 2 informações. Classificar qual é que é o ganho médio diário da vaca e fazer o peso ajustado ao desmame. Portanto, isso classifica, em princípio, a capacidade maternal da vaca. E se fizermos um intervalo entre partos, vai-nos dar também a capacidade que essa vaca tem de voltar a ficar gestante. Portanto, o que eu acho muitas vezes é que esta informação toda é muito útil, mas se nós a desmembrarmos, e a minha experiência tem sido essa, ou seja, em vez de serem coisas, um programa que faça muitas coisas, ou se calhar ter vários degraus nesses programas, por exemplo, esse programa que apresentou, em vez de ter poder, quem quiser evoluir para essa quantidade de informação evoluir, quem quiser trabalhar num nível mais baixo, ou por exemplo só tiver bezerros a vender ao desmame, possa também igualmente trabalhar nesse programa, ou numa folha de Excel, ou percebe o que eu estou a dizer? É porque muitas vezes isso assusta as pessoas olham para essas apresentações e ficam a achar que é impossível fornecer a informação ao programa para poder ter isso, e portanto é um investimento que não vão tirar partido e desistem de o comprar. Portanto, isso muitas vezes desmembrado, e eu tenho muitas explorações em que fazemos isso, em que nós deixamos uma folha para a pessoa preencher com estes 2 ou 3 dados que eu estou a dizer, que é quando houver a ocasião das vacas passarem a fazer uma pesagem ao bezerro, registando só, assumindo que há um registro certo do dia de nascimento do bezerro e o registro da pesagem, portanto, aí dá-nos logo a indicação, se nós no desmembrar a vaca e saber os ganhos médios diários. E o intervalo entre partos, e depois a parte toda da reprodução, eu deixo normalmente para eu trabalhar, por exemplo, o que é o intervalo entre partos, o que é essas coisas todas, porque é difícil muitas vezes para o produtor conseguir, por exemplo, vemos por exemplo, agora o próprio engenheiro Zé, quando estava aí a dizer, isso não estou tanto dentro disso, é uma pessoa que está todos os dias nisto. Mas, por exemplo, esta questão da parte veterinária não é muito fácil desmembrar ou perceber o que é, até porque esses dados, quando são trabalhados numa engorda, o alimento que lhe é fornecido à vaca é mais ou menos certo. Quando nós trabalhamos está a ver, este ano nós temos as mesmas vacas que tiveram resultados ótimos há 4 anos atrás e que este ano, com o ano como vem, vão ter resultados péssimos. Ou seja, são vacas que, se nós usarmos o mesmo critério, se não tivermos essa sensibilidade, vamos refogá-las, porque não vão dar nem os ganhos médios diários dos bezerros, nem nada disso. Portanto, este ajuste à realidade e à situação de cada herdade, nós temos muitas explorações de extensivo, cujo, em teoria, estão montadas para 60% do tempo estarem a comer aquilo que a propriedade dá, e não aquilo que a gente lhe pode fornecer à mão, até porque aquilo que nós lhe podemos fornecer à mão tem um custo muito elevado. Pronto, isto era só uma chega no sentido daquilo que é a minha experiência, não sei se estarão de acordo ou não, mas isto é uma coisa que eu verifico, ou seja, ir implementando sim, há muito mais explorações do que esses 30% a fazerem registros de animais, muito mais, talvez não nem em programas tão sofisticados, mas o Excel, eu uso imenso o Excel e dá-nos informações extraordinárias
para poder trabalhar a parte dos ganhos médios diários, de classificar vacas e de pontuar, e tenho uma grande aceitação quando são coisas um bocadinho mais simples das pessoas poderem trabalhar. E isso basta ver, se nós fizermos os dados a nível da ADS, da ADS, o nível de registro de bezerros, evoluiu muitíssimo, a produção evoluiu bastante. Temos muito caminho para fazer, mas evoluiu bastante. Em relação aos touros, o colega estava a dizer há bocado, eu só acho é que muitas vezes isso é muito importante. Uma das coisas que eu vejo que falha muito é nós focamos muito em muitos desses dados em relação ao touro, etc., mas depois não nos focamos numa coisa muito importante, que é eles, a maior parte das vezes, são comprados com essas características todas e são largados numa cerca com 100 hectares e com não sei quantas vacas lá dentro. E depois queremos que eles tenham os mesmos resultados que têm feitos aí nesses ensaios. Portanto, uma das coisas que se faz na Argentina e que nós estamos a fazer agora é a capacidade de serviço, ou seja, em pouco tempo ver a quantidade de vezes que o touro é capaz. Isso vai ajudar muito a elevar estes rácios, porque também não vale a pena, é a mesma coisa do ponto de vista sanitário. Eu vejo pessoas a pedirem-me exames, estudem mais alguma coisa, que às vezes nem sabem para que é que servem as doenças, sem saber o que é que têm em casa. Portanto, também não podemos extrapolar isto para o outro lado, quer dizer, há uma grande evolução a fazer, mas tem que se ir fazendo passo a passo. E muitas vezes, nas explorações, não vale a pena, como eu digo, por exemplo, no meu caso, não vale a pena estar a vender uma inseminação artificial quando ainda não se faz o diagnóstico de estação. Portanto, isto há uns passos a dar, e se calhar aqui no registro, que é fundamental para ser bem feito, é preciso também primeiro haver um registro correto, como o Manel referiu há bocado, da questão do CIA da vaca, ver se há vacas repetidas ou não com as determinações, ver se é atribuído, porque ainda há explorações que não atribuem o bezerro à mãe. Portanto, quando ainda estamos nesta fase, às vezes é um pouco difícil estar todas. É claro que temos que nós, no campo, mudar isso. E pronto, e quem sabe de trabalhos feitos por mim e feitos por criadores que já apresentaram em uma série de fóruns, sabem que esse trabalho tem sido feito. Mas era só o mais chega em relação ao que está a dizer, e que às vezes a apresentação destas coisas, sem serem a técnicos, não é, como não é o caso aqui, mas muitas vezes aos produtores, assusta muito, porque as pessoas ficam sempre com a sensação que nunca vão conseguir tirar partida do programa que têm. Certo. Muito obrigado. Posso só dar uma chegazinha? Sim. Ia só fazer um comentário que, de facto, o Vasco ia bater na tecla que eu tinha falado da questão do custo-benefício, quer dizer, cada pessoa tem que avaliar o custo que tem para registar em função do resultado que lhe vai tirar. E eu gosto de dar como exemplo, a parte reprodutiva é muito interessante, porque se a gente for pensar no livro de existências, que era obrigatório as pessoas terem, e durante anos era o nosso lema do ponto de vista comercial, era tornar útil o que é obrigatório registar. Porque, de facto, nós ao registarmos um vitel com uma mãe e uma ata de nascimento, e vamos todos esquecer aquela parte que o Vasco disse sobre as pessoas não darem o vitel certo à vaca, que a gente não pode comentar, mas nós ao registarmos um animal com mãe e data de nascimento ao longo dos diferentes anos, depois basta, essa informação era obrigatória de ser registada, e portanto, a partir do momento que temos esses dados, basta analisar os vários anos e conseguimos fazer intervalo médio de partos para as vacas que não parem há mais de X dias. Portanto, dá-nos logo ali uma série de indicadores, sob o ponto de vista reprodutivo, muito fáceis de obter só a partir da informação da identificação dos vitelos. E eu acho que há um trabalho também de desmistificar a complexidade do registro de dados, porque, de facto, cada pessoa vai até onde quiser ir. E, a nível das aplicações, o interessante é que se consiga, de facto, com informações mínimas, tirar o máximo de indicadores. Isso a gente sabe que seria o ideal, mas que é preciso ver, com aquilo que eu, de facto, registrei, o que é que eu vou obter. Perfeitamente de acordo, Manel. Bom, a conversa está boa, como também é fácil perceber. Eu dou mais um minuto ou dois, se alguém tiver alguma questão. Já nos alongámos um pouco mais do que tínhamos previsto. É muito interessante perceber que começámos com cerca de 40 presenças e neste momento temos 43, considerando a organização e os oradores convidados, o que significa que isto foi interessante e as pessoas se mantiveram ligadas. Se houver alguém que tenha mais alguma questão, ou enfim, ou queira dar alguma opinião rápida, porque já temos um pouco adiantados, faça o favor de tomar a palavra. Se não houver, João Pedro, estás aí a falar, mas não te estamos a ouvir. Queres falar, é? Queres? Então, mas tens de pôr o microfone a funcionar, pá, que isso não está a dar nada.
Pois, tens que arranjar outra solução qualquer que não ouvimos nada. Não estamos a ouvir, não te estamos a ouvir. Alguém lhe cortou o pio. Ou, pois, talvez. Não Será fui que- eu. Não, ele tem essa coisa que tem aí a apontar aí para a frente, isso não deve Pois, mas funcionar. ele não deve ter microfone, isso deve Não estar deve- mal O instalado. micro deve estar mal instalado, não tem o símbolo do micro. Pois, Exatamente, não exatamente. tem símbolo Portanto, de olha, microfone. João Pedro, gostamos muito de te ouvir, mas fica para outra vez. Se mais ninguém tiver nenhuma questão, muito obrigado a todos os que estiveram presentes. Muito obrigado ao Manuel Silveira, João Diogo e Paulo Lobo. Obrigado, Zé Pedro. Muito obrigado. Recordo que o webinar, esta questão vai ficar disponível, está gravado, depois vamos enviar a todos os presentes o link para, enfim, depois quiserem divulgar por outros que não tiveram a oportunidade de ver, assistir. Mais uma vez, obrigado a todos e até à próxima, se não for antes. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Até à próxima. Boa Boa tarde. tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Ah, Fiquem Foi bem. muito proveitoso. Obrigado. Boa tarde.